Hoje nós vamos falar sobre a prova do Enem do ano de 2018. É o caderno azul, a prova do primeiro dia. Nós vamos responder aqui a prova de filosofia. 5 questões apenas que foram selecionadas para não cansar vocês, certo? E aí o restante do tempo da nossa aula, nós vamos retomar a nossa conversa de ontem que nós iniciamos. Vamos acertar aqui alguns combinados para que possamos voltar com toda a garra aí no mês de agosto, certo? Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat, as respostas, e sem perca de tempo, nós vamos para a primeira questão. Só um aviso, nós acabamos de postar a gravação da palestra de ontem no nosso canal. Vocês, ao finalizar aqui, acessem o nosso canal, mandei o link no grupo dos colaboradores de turmas, e vocês peguem com ele, compartilhem nos grupos de vocês e assistam. No link do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer o seu teste vocacional, certo? E tem também um link do Instagram da psicóloga, para você conversar, assistir, tirar as dúvidas, rever lá os momentos. Quem perdeu a palestra, uma oportunidade de assistir também. Então vamos lá. A primeira questão que nós colocamos aqui, ela está na questão 83. Tem um trecho aqui da obra Confissões de Santo Agostinho, da editora Abril Cultural. O texto diz assim: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem, abre aspas, que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, obtendo-se como antes de toda sua ação? Se existia um Deus, em Deus, um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Bem complexo aqui e instigadora essa colocação de Santo Agostinho. Aí ele está falando aqui da eternidade, né? Como nós podemos falar de eternidade se houve essa mudança, se houve essa vontade de Deus fazer as coisas? Por que Deus não ficou só ele, os anjos e o Espírito Santo e o Filho, a Trindade no céu? E, numa linguagem aqui bem comum, inventou de fazer a natureza, os homens, para atrapalhar o plano, né? Como é que se trata, como é que se entende essa questão da eternidade aqui em Santo Agostinho? Então, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre as essências da ética cristã, sobre a natureza universal da tradição, sobre as certezas inabaláveis da experiência, sobre as abrangências da compreensão humana, sobre a interpretação da realidade circundante. O que vocês respondem aí? Vamos lá usar o chat. Aguardando aqui a resposta de vocês. Nosso filósofo está aqui ao lado da tela, anotando, observando, como vocês podem ver aí, ouvindo. Cadê vocês, meu povo? Alguém chuta ou já querem logo o gabarito?
Bruna, bom dia, Bruna. Bom dia, Solene. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Madison. Bom dia, Lohane. Bom dia, meu povo. E a resposta? Alguém quer arriscar? Então, veja bem, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre a abrangência da compreensão humana. Maria Deusilene está dizendo aqui a letra A, essência da ética cristã. Não, eu vou já explicar. O que o Santo Agostinho está dizendo aqui, quando ele cita a pessoa que questiona essa questão da eternidade de Deus, é porque ele está dizendo assim, que a compreensão humana, ela é limitada. Ela não consegue perceber a essência, é a letra D, Rosinha. É a letra D, eu coloquei aqui. A abrangência, a abrangência da compreensão humana, ela não consegue compreender de forma clara, de forma objetiva, a questão da eternidade dentro dessa reflexão filosófica. Tudo estranho, né? Apesar de que Deus se apresenta aí de maneira, teologicamente falando, como um ser incognoscível, né, que pode ser apenas conhecido, incognoscível porque não pode ser conhecido diretamente, mas ao mesmo tempo cognoscível através dos seus atributos, certo? Através dos atributos de Deus nós podemos conhecer a Deus. O que nós não podemos fazer é vê-lo, é tocá-lo, é tratá-lo. E aí essa questão da abrangência da compreensão humana sobre Deus e sobre a eternidade causa isso aí que o Santo Agostinho está colocando nessa questão. Questão do Enem, viu, gente? Questão do Enem. Fiquem ligados aí. A segunda questão, a primeira questão ali que nós vimos, né, 82, aqui a 52, a 83, se não me engano, só confirmar, 83, ela é filosofia medieval. Aqui, filosofia política, né, questão do Enem 2018. Tem dois textos aqui, um do Thomas Hobbes e o outro do Rousseau. O texto 1 diz assim: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em todo homem é inimigo de todo homem. É válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Certo? O texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Aqui é o Rousseau. Tem um trecho do Thomas Hobbes falando sobre o estado de natureza humana, essa condição original do homem, e o Rousseau está aqui discordando, né? Trazendo aqui uma divergência. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, letra A, predisposição ao conhecimento, essa igualdade dos homens,
submissão ao transcendente. Essa igualdade entre os homens, ela se dá em razão de uma tradição epistemológica. Essa igualdade entre os homens, ela se dá entre uma condição original, ou essa igualdade entre os homens, ela se dá em razão de uma vocação política? O que vocês respondem aí? Letra D de Sardinha, condição original. Jefferson. Correto, letra D. Correto, condição original. Então, os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma condição original. Cada um vai dizer de forma diferente como é que o homem se apresenta, como é que o homem se comporta na sua condição original, na sua condição natural. Então, é a palavra-chave aqui, ó. Sejam naturalmente, né? Quando fala em condição original, está falando da natureza, né? O Thomas Hobbes diz assim, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, ele diz que o homem é lobo do próprio homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes seja oferecida pela sua própria força e invenção. Que isso aqui é o quê? Condição natural. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte, está lá na questão 90 do caderno azul, né, do primeiro dia. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal, que não existe em lugar algum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar, nesse sentido, é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902. Ele diz o seguinte, a cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança e cada um oficia o seu próprio altar. É o Norbert Bobbio, que é um sociólogo, na obra Normas da Teoria Geral da Política. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção democrática. Cadê? Opa, tá aqui. Refere-se a uma concepção de democracia fundamentada na justificação teísta do direito, na rigidez da hierarquia de classe, na ênfase formalista na administração, no protagonismo do executivo no poder, ou na centralidade do indivíduo na sociedade. Vocês estão lembrados aqui o que é uma metáfora, né? É uma comparação, é uma figura de linguagem que serve para comparar. Ele está comparando aqui o exercício da democracia com o exercício de um sacerdote, certo? No altar, uma comparação aqui, apenas uma comparação, uma metáfora que ele está fazendo. Então, qual letra aí vocês respondem? Tá todo mundo parado hoje, ninguém está perguntando, ninguém está... Letra E, professor. Letra E, na centralidade do indivíduo na sociedade, ou seja, a concepção de democracia, ela se fundamenta no poder de decisão do indivíduo. O indivíduo, ele é o sacerdote. Então, ele fala aqui, aponta para uma responsabilidade. A democracia, ela é algo
que foi difícil ser conquistada aqui no Brasil, né? Se você pegar no YouTube, outro dia eu estava assistindo o Jornal Nacional de 82, o ano que eu nasci, né? Tentando compreender ali como era que o país estava se comportando nesse ano. E o que a gente via nas manifestações era o desejo das pessoas poderem votar para escolher os seus representantes, né? Ainda nessa época era o que eles chamavam de a chapa coletiva, eu esqueci o nome agora, né? E você não votava num candidato só, como agora. Você votava numa chapa, e aí aquela chapa continha um grupo de candidatos. E aí o general decidia quem ia ser o chefe de Estado, o presidente do Brasil naquela época, né? Até vir aí o movimento dos diretas já, para que o povo chegasse nessa democracia genuína que nós vivemos hoje, que é o poder de decidir quem vai governar o país, certo? E respeitar a decisão da maioria. Então ele defende isso, a democracia fundamentada nessa centralidade do indivíduo na sociedade. Para ele, o indivíduo ele tem esse poder de centralizar o poder de decisão, os rumos na democracia. A quarta questão, filosofia da ciência, né? Filosofia da ciência que está lá. Questão 89. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Hafford e Hobson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável. Baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente. Os seringueiros tinham um modelo diferente. Aqueles afirmava que estavam caçando acima do sustentável, dentro desse modelo deles. Eles diziam que não, que o nível de caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ou seja, se tem muita caça, eu vou matar muita caça. Se tem pouca caça, eu vou matar pouca caça. Certo? Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de Fonte Halo, proposto 10 anos após o primeiro por Novaro, Boardman e o próprio Redford. Redford aqui, ó, o biólogo, certo? E que suplantou o modelo anterior. O que era o modelo anterior? Caçada de maneira no princípio da equidade, né? No princípio da igualdade para todos, né? Olha, você vai caçar na sua área, vai colher lá os animais, né? De forma de visão igual. Os outros seringueiros, não. Aqui a gente faz o seguinte, experiência própria, nós vamos fazer aqui outro modelo. Qual é o nosso modelo? Vai depender da região. Se tem muita caça, nós vamos poder matar muita caça. Isso não vai desregular, não vai causar nenhum desequilíbrio na natureza. E aí depois eles foram vendo que funcionava para aquela situação, né? Aí vem aqui a questão que se coloca. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto de quê? Da conclusão operacional, obtida por lógica dedutiva. A mudança desse modelo de quê?
esse modelo foi mudado, né, por esse biólogo, né? O que levou à mudança desse modelo? A conclusão operacional pedida por lógica dedutiva. Por que eles mudaram? Por uma visão de mundo marcada por preconceitos morais, por um hábito social condicionado pela religiosidade popular, ou por uma questão de conhecimento empírico dos seringueiros, que se apoiava e se apropriava simplesmente em nenhuma teoria, nenhuma base, nenhuma hipótese científica, simplesmente no senso comum, no costume que eles praticavam ali. Ou pelo padrão da preservação construído por experimentação dirigida, acompanhada pela ciência. O que levou ao Bordner mudar esse modelo? Responde aí. Você deu a resposta, professor. Eu dei a resposta? Foi. Talvez eu expliquei tão bem explicado que acabou dando a resposta, né? Foi. A Aham. letra... Então, qual é a B. resposta, Madison? Não é o Madison, não, professor. Eu pensei que era o Madison. Então, tá falando baixo aí. É o Jefferson, né? É. É a letra D. Professor, eu acho que é a letra D, professor. Letra D. Por quê? O que sustentou a mudança, né, para a reconstrução do modelo do biólogo foi sustentado pelo conhecimento empírico dele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com lógica dedutiva, não tem nada a ver com preconceitos morais, religiosidade popular, muito menos, nem experimentação dirigida, porque eles fizeram ao modo deles, certo? E aí, o que os biólogos fizeram? Eles se adaptaram ao modelo lá, certo? Podemos ir para a próxima questão? Se não me engano, é a quarta ou é a quinta, última questão. Olha só o texto, bem curto, do Epicuro. A quem não basta pouco, nada basta. A quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Que virtude é essa? A esperança, tida como confiança no futuro, a justiça, interpretada como retidão de caráter, a temperança, marcada pelo domínio da vontade, a coragem, que é definida como fortitude na dificuldade, ou a prudência, que é caracterizada pelo correto uso da razão. Certo? Então ele já explica aqui do que se trata cada uma dessas virtudes. O que é a virtude da esperança? É você confiar no futuro, você ter esperança. A virtude da justiça, ela se mostra na retidão do caráter, da bondade, da prática do homem. É essa a ideia de justiça. Né? A justiça é um princípio, é uma... E também, ao mesmo tempo, ela é uma virtude do homem. Quando diz assim, quando é que ela é um princípio? Quando se usa para tomar decisões. Quando é que ela é uma virtude? Quando você olha para alguém e diz assim, fulano de tal é justo, porque representa uma retidão no caráter. A temperança. A temperança é você ter domínio próprio, domínio da vontade. Ah, eu quero ser rico, eu quero ter um carro. A quem não basta pouco. Por quê? Porque eu tenho uma moto, não me basta. Aí eu quero mais, eu quero ter um carro. Eu tenho um carro, não, eu consegui. Isso aqui eu não estou satisfeito. Eu quero um avião. Aí você consegue um avião. Então nunca vai ser, nada vai bastar para você. Tudo vai, você não tem domínio da sua vontade, né?
Coragem, definida como fortitude na dificuldade, né? Ser forte num momento difícil. É isso que nós precisamos agora nesse momento de pandemia. Ser forte, ter coragem nesse momento de dificuldade. E a prudência é caracterizada pelo uso correto da razão. Alguém se arrisca a responder? Letra C, temperança. Temperança marcada pelo domínio da vontade. Perfeito. Temperança marcada pelo domínio da vontade. Foi bem claro aí a explicação, né? Você ter controle das suas vontades, você ser satisfeito com o pouco que você tem, ser feliz na sua vida, com o pouco que você tem, ser grato a Deus, né? Então, isso é a virtude da temperança, colocado aí por Epicuro. Parabéns. Bruna, Fabiana, Flaira e Madison. Chegamos ao fim de mais uma aula e aqui nós desejamos um bom retorno, umas boas férias para vocês, até o dia 1º de agosto, certo? E o meu forte abraço a todos.